Galera, mais um vídeo aqui analisando o render de vocês. Eu já queria pedir aí que o pessoal não se zangue quando mandar as imagens, que eu demorar um pouco para analisar aqui, tá? Eu espero juntar aí pelo menos umas 2 pessoas para poder trazer um vídeo mais completo aí. E aí, se você quiser mandar suas imagens, vai ter um link aqui na descrição, tá? Se você tá vendo pelo YouTube, ou então se você tá aí no Instagram, vai ter um link lá na bio. E aí você pode mandar até 3 imagens e você pode escolher lá qual renderizador que você usa. E aí, como eu falei, vou esperar juntar aí pelo menos 2 pessoas e vou trazer um vídeo aqui pro canal. Então bora lá pro Analisando Render 3. Então, galera, essa aqui já é a 3ª edição do Analisando Renders, tá? Eu vou trazer aqui 2 pessoas, que é o Sérgio Antônio. Ele até me mandou um comentário no YouTube aí, dizendo que mandou as imagens, eu não analisei, tá? É como eu falei, não se zanguem aí se eu demorar um pouco. Eu tava esperando juntar aí algumas pessoas, né? E aí chegou aqui o Yuri Carvalho também, que eu vou analisar. Então, primeiro aqui, vamos começar com as imagens do Sérgio Antônio. Tá, a primeira imagem que ele mandou aqui foi de uma fachada, né? Aqui a gente consegue ver, ó, que já tem um vidro aqui, mas o vidro ele tá sem reflexo, tá? Ele tá mostrando o que tem lá dentro. Aqui, ó, a gente consegue ver que ele usou o desfoque no primeiro plano, né? E botou umas folhinhas aqui. Eu só achei talvez que a câmera tá muito baixa. Aqui a câmera ficou muito baixa e talvez a distância focal esteja muito alta, ou então a rua aqui ela tá muito estreita, tá? Talvez aí, quando a rua é muito estreita, a gente diminui um pouco ali, deixa a distância focal talvez ali no mínimo aceitável. Talvez ali 18 ou então 20, que aí a gente consegue deixar uma proporção melhor. Se botar a distância focal acima de 20, talvez ali a rua ela fica um pouco mais estreita, tá? Mesmo se a rua for larga aí. Aqui, ó, a gente consegue ver, ele botou acho que um grafiato aqui nesse revestimento aqui, ficou bem legal. Aqui acho que ele botou uma textura nesses portões aqui, mas não tô vendo direito. Talvez seja um metal. Aqui seria interessante botar mais reflexo nessa textura aqui, tá? Aí ele botou uma textura ali, ficou bem legal essa textura ali do fundo. Aqui, ó, a gente consegue ver, talvez seja um telhado. Se for um telhado aqui, seria legal botar a telha, né? Fazer a telha modelada. Você consegue achar blocos de telhado que já vem a telha modeladinha, tá? Isso aqui às vezes acaba entregando muito aí a imagem. E também faltou uma rampinha aqui, ó. É legal a gente, quando for fazer a calçada, botar uma rampinha no portão do carro, pro carro poder entrar, né? Eu acho que eu já disponibilizei alguns blocos aqui de calçadas, em alguns vídeos que eu já fiz de fachadas aí. E aí, nesses modelos de fachada, tem as calçadas lá, que elas já estão divididas lá. Tem os bloquinhos certinhos, tem a rampinha pro carro subir. Aí é legal utilizar aqui, tá? Vamos passar para a próxima imagem aqui. Já é a imagem de dentro que ele mostrou aqui, tá? Essas imagens assim internas que aparecem o carro, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Tem que ser um modelo de carro muito bom para você botar ele em primeiro plano. Geralmente é um pouco difícil configurar carros no Lumion, né? Aqui eu esqueci de falar, mas o Sérgio Antônio ele usa o Lumion, tá? Essas imagens que ele mandou foram feitas no Lumion. Então é meio difícil configurar o material aqui do carro. E às vezes também é difícil encontrar modelos bons de carro. Às vezes, se a frente não for muito boa, é preferível assim botar ele de costa, né? Talvez a parte traseira dele seja mais interessante. E aí no material dele aqui utilizar o brilho, ou então utilizar alguma texturazinha de granulado nele. Aqui ficou legal essa grama aqui, ó. Ele tomou cuidado para não deixar a grama entrando dentro dessa parte desse revestimento aqui, né? Às vezes o pessoal bota a grama e a grama fica atravessando o revestimento, né, do piso. Aqui os modelos desses bloquinhos estão bem legais, ó. Esse modelo aqui tá com uma textura bem interessante. Só tomar cuidado aqui, ó, com esses pretos aqui, que eles estão muito pretos, tá? Às vezes quando a gente bota uma cor muito escura, ela perde um pouco de detalhe. Eu não gosto de deixar totalmente preto, eu deixo ali um cinza mais escuro, né? E ali, ó, a gente perde um pouco o detalhe da porta, tá? Fica só o escuro ali. E aqui talvez, ó, como tá um pouco escuro nessa parte, talvez seria legal ele acender as luzes, né? Aqui eu não sei se ele botou algum ponto de luz, mas mesmo que a gente faça assim uma cena diurna, aqui a iluminação vindo de fora tá bem legal, né? É legal ele também botar aqui pontos de luz
E como ficou escuro, seria legal acender esses pontos, né? E essa aqui foi a outra imagem, né? Aqui esses bloquinhos, ó, talvez eles ficaram muito pequenos. Aqui a escala deles acho que ficou muito reduzida, tá? Isso aqui é um ponto pra olhar direitinho aí. Ele botou um ripado aqui, né? Como se fosse um deck de madeira aqui, ficou bem legal. Talvez aqui ele ficou muito forte essa textura. Eu acho que dava pra diminuir o relevo dessa textura, tá? Talvez diminuindo o relevo aqui, ele ficasse menos marcado e mais suave, tá? Se bem que em cenas externas assim, a gente tem um relevo bem acentuado nesses decks de madeira, né? Mas nesse caso aqui, acho que ficou muito marcado as divisões aqui. E como eu falei aqui, os bloquinhos acho que estão muito pequenos, né? Essa textura aqui da pedra, ó, ficou bem legal. Talvez ele tenha marcado muito também, né? O que seria legal era botar umas trepadeiras aqui, ó. Porque ficou muito chamativo essas pedras aqui. Se botasse umas trepadeiras, trazer um verde pra cena, ia ficar mais interessante aí. E também falando no verde aí, talvez poderia acrescentar algumas árvores aqui atrás, para trazer uma sombra diferente aqui pra cena. Talvez aqui nesse canto tenha ficado um pouco escuro. Acho que aumentando um pouco a claridade da cena geral, já dá pra dar uma melhorada aí nessa questão da luz aqui. É legal botar a sombra das árvores batendo lá de trás para pegar a sombra da árvore aqui no chão. E aí uma luz bem acentuada na cena, ia ficar bem legal aqui. E agora eu vou passar aqui para as imagens do Yuri Carvalho, que mandou aqui pra gente, tá? Ele também utiliza o Lumion. E aqui foram as imagens dele. Ele mandou uma imagem interna, né? Aqui a gente consegue ver, ó, talvez aqui, ó, como essas poltronas estão muito perto da câmera, talvez seria legal botar um desfoque, tá? Desfocar um pouco aqui as poltronas. Ele botou ali uma espécie de sanca, né? Botou uma luminária aqui. Como ele botou aqui uma imagem interna e botou aqui alguns móveis muito perto da câmera, talvez seria legal, ó. Aqui acho que faltou ele utilizar umas bordas nesses cantos aqui dessa madeira. Desse material de madeira aqui, para arredondar um pouco as bordas. Lá no Lumion tem a configuração, lá na parte de intempéries tem lá uma configuração de borda que dá para suavizar um pouco esses cantos aqui, tá? Eu não sei se esse modelo aqui, não dá para ver ele direito, mas talvez ele não seja aí dos melhores, esse modelo de poltrona aqui, tá? Quando a gente trabalha com cenas internas, a gente tem que focar muito nos blocos, nas modelagens boas, tá? Tem que procurar umas modelagens bem interessantes. Vai acabar sendo um pouco pesado, né? Dá pra gente ir otimizando aí o arquivo. Por exemplo, você pega um modelo de poltrona e acrescenta direto lá no Lumion. Não precisa levar do SketchUp junto com a modelagem toda, você pode acrescentar depois. E aí utiliza as leis lá, tá? Se o bloco for muito pesado, você, por exemplo, clica nas duas poltronas e bota na lei 2. Aí, quando você não tiver configurando elas, você consegue desabilitar na lei. E aí fica bem legal esses blocos assim mais em primeiro plano. Mas como eu falei, tem que ser blocos muito bons aí, tá? Aqui no geral, acho que só essa configuração da madeira aqui dava pra ter... Acho que dava pra ter trocado aí. O bloco, como eu falei, né? Acho que botar um reflexo a mais no piso aqui. E realmente prestar bem atenção nessa questão dos blocos, tá? A gente tem que focar bem na modelagem, trazer uma modelagem muito boa para cenas internas aí. Aqui ele mandou uma cena, acho que é de um quarto. E novamente aqui, ó, o bloco da cama. Esse bloco aqui não tá muito interessante, tá? Blocos de cama, geralmente aí, quando eles são bons, eles acabam sendo um pouco pesado. Mas aí, utilizando a técnica das leis, né, você consegue reduzir um pouco aí o peso do arquivo. E novamente, ó, focar nas texturas, tá? Aqui, ó, aqui não dá pra ver direito se tem textura, mas a cadeira aqui, ela ficou legal. Aqui esses materiais aqui, eu não sei se você configurou a textura deles, tá? Aqui desse computador também. Mas é isso, focar bem nas texturas, tá? E nos blocos. O bloco, a modelagem no todo, ela é tipo assim, 70% do render. Se a modelagem não for boa, o render não vai fazer milagre, tá? Mas aí, ó, a luz aqui que ele botou ficou legal, né? Acho que isso falta uma cortina, né? Uma cortina, uma persiana aqui. E aí, ó, pra humanizar um pouco mais a cena, talvez um tapete aqui, né? Tapete traz uma sensação bem legal. Botar uma persiana, talvez, até a metade da janela. E aí, se você botar o material da persiana
com aquela serosidade, lá na configuração do lume dá pra botar, dá pra ver o sol atravessando um pouco a persiana. E aí, ela indo até a metade, o sol ia passar por baixo, mas nela ia ficar marcado a luz do sol, né? E um tapetinho aqui pra dar aquele acréscimo a mais aí. E a outra cena aqui que ele mandou foi essa cena mais externa, né? Ele até botou, acho que umas trepadeiras aqui, né? Aqui ele utilizou o desfoque, ó, até ficou interessante. E só voltando aqui na outra cena, eu não sei se tá desfocado um pouco ali a parte do computador. Tomem cuidado que, às vezes, esse efeito do desfoque, ele acaba vindo naqueles presets prontos que você pega do Lume. Aquele preset realista, ou overcast, ou então internas. Esses aí, geralmente, ele já traz um efeito de profundidade de campo. E aí é legal você tomar cuidado, porque às vezes você nem nota que tem, mas na hora que renderiza, você vê alguma coisa desfocado. Nos vídeos aqui do canal, eu sempre ensino você montar cada efeito um por um, não utilizar os presets, porque você acaba se confundindo um pouco lá, tá? E aí, falando mais aqui, ó, ele utilizou a profundidade de campo, né? Ficou legal nessa parte da grama aqui e nessa parte dessas pedrinhas aqui, né? E as trepadeiras ali, acho que a folha ficou muito grande, tá? A folha ficou muito grande. E aí eu não costumo usar muito essa cor de trepadeira aqui, tá? Talvez, eu não sei se for do próprio gosto aí, tudo bem, tá? Mas assim, se você usasse um verde, ia combinar com o verde da grama aqui, ia ficar legal, né? Aqui, como o desfoque pegou um pouco nas cadeiras, acho que tirou um pouco do detalhe, tá? O desfoque, ele poderia ser bem curtinho aqui, só nessa parte do começo. Aí ia ficar bem legal aí. E aqueles modelos, talvez ali ficaram muito grandes, o modelo da luz ali, né? E ele botou até umas plantinhas ali. Ficou bem legal. Essa cena aqui no todo, a iluminação ficou bem legal. Só, novamente, tomar cuidado com as texturas aí, tá? E lembrando novamente, o link tá aqui embaixo pra você mandar suas imagens aí, tá? E aí pode demorar um pouquinho, eu vou esperar umas 2 pessoas mandarem aí pra trazer um vídeo aqui pro canal. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais!